A gente está aqui hoje gravando mais um episódio de podcast. E nesse mês, né, no Outubro Rosa, eu achei interessante a gente trazer algumas narrativas, né? Então, a gente traz conteúdo informativo, né? Separamos mulheres inspiradoras que podem nos acrescentar tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, atendendo muitas mulheres. E também vamos nos inspirar com histórias maravilhosas de vivências, né? Então, eu sempre falei desde lá do comecinho que a gente vai trazer tanto profissionais que atendem mulheres, quanto mulheres que têm histórias brilhantes de vida, assim. E aí, eu já tinha pedido para a Lili, há um tempo atrás, uma paciente muito querida, que a gente se conhece há, mais ou menos, estava lembrando aqui, 14 anos, né, Li? Quando começou o Instagram, né, eu tinha já tido uma ideia de separar algumas mulheres que tiveram vivências diferentes e especiais em câncer de mama. Todas são especiais, na verdade, né? Entender essa estrada no olhar de vocês, né, que passam por isso, é muito inspirador para mulheres que vão passar por isso, né? Recentemente eu falei, acho que foi ontem no Instagram, mais de 60 mil casos novos de câncer aparecerão ao longo desse ano, de mama. A estatística, ela é ainda pioneira, né? É o primeiro câncer ginecológico que mais acomete mulheres. E dentro dos cânceres gerais é o segundo, né? O primeiro é o de pele. Então, é tão importante a gente ter um olhar para isso, um olhar sem medo, um olhar de incentivo, de esperança, como a gente falou nesse podcast, no último podcast gravado com a psicóloga. E aí a Li vai contar a trajetória dela, que é uma trajetória incrível sobre isso, né? Vamos começar lá atrás? Vamos começar lá atrás, Li? A sua história, assim, quando a gente se conheceu, né? Como foi que a gente se conheceu, assim? O que você estava vivendo, né? Você tinha 2 filhos? Tinha um filho quando eu te conheci. Uhum. Eu fui apresentada, né? Um primo era enfermeiro, te conhecia e falou super bem e consegui uma consulta muito rápida com a Ellen na época. A Ellen agendou para mim. A Ellen trabalhou com a gente, enfermeira, né? Trabalhou durante acho que 10 anos com a gente. E assim, eu me apaixonei desde o começo pelo atendimento, pelo tratamento. E desde então nunca mais, né? Faço acompanhamento já há 14 anos, né? 14 anos, E unimos o útil ao agradável, né? Que vim por uma questão ginecológica, né? Que tinha tido um aborto. Na época você estava vivendo um episódio de aborto, é isso? Isso, tinha acabado de ter o aborto. Que era a sua segunda gestação. Isso, minha segunda gestação. Tá. Depois disso, vim acompanhar para ver se poderia ter filho, né? Aquele medo que a gente tem, né? De não pensando já no segundo. Exatamente, pensando já no segundo. Na época você tinha quantos anos, Li? 23. 23? Nossa, uma menina! Tá, que 23. O primeiro veio muito cedo. O primeiro foi com quantos anos? 17. 17. Eu também tive, né? Aos 17, você sabe, né? Sei. E aí, a gente, então, 17 anos, primeira gestação. A segunda, aos 23, que foi um aborto, né? Esse aborto, ele foi espontâneo? Foi espontâneo. Foi espontâneo. Você esperou a eliminação espontânea ou a gente decidiu fazer curetagem? Foi feito curetagem. Uhum. Foi feita uma curetagem. É legal até falar sobre todas essas experiências pessoais, não só a história do Outubro Rosa especificamente, porque também a gente vai trazendo esse caráter informativo, né? A gente tem esses 2 caminhos, né, do ponto de vista ginecológico, da eliminação espontânea. A gente normalmente espera por um tempo isso acontecer. Depois de um certo tempo, se não acontece, a gente faz o diagnóstico de aborto retido e acaba optando por fazer a curetagem, né? Se nada acontece, né? Espontaneamente. E aí, depois de um tempo, como é que foi? Você engravidou do terceiro? Na verdade... Do segundo, perdão. A terceira gravidez do segundo filho. Isso. Você tinha dado a recomendação de esperar uns 6 meses, só que antes disso aconteceu. Com 4 meses depois do aborto, eu descobri
o Uhum. Lucas. Aham. E desde então eu faço acompanhamento com você. Tanto É. que você fez o parto do Lucas Aham. e você estava grávida. Estava grávida do Matheus, Estava grávida. provavelmente. Eu me lembro É, muito bem, assim, é. de você estar bem Barrigudona, barrigudinha é. fazendo o Eu parto. falo que os filhos, os 2 são tanto a Lívia quanto o Matheus já são experts em parto, porque eles fizeram vários partos quando estavam na barriga. Eu falei: "Vocês já nasceram sabendo fazer parto". É, E daí a gravidez do Lucas foi uma gravidez tranquila? super tranquila, Tranquila, sem nenhuma nenhuma intercorrência, nada. intercorrência, puerpério também foi bom, né, a Ótimo. recuperação. E ali a gente já sabia que você tinha nódulos de mama em acompanhamento? Já Já. sabia. Tanto que na gravidez do Lucas, no período que eu, não na gravidez, desculpa, mas depois, no período de amamentação, naquele 1 ano depois, foi quando deram, alguns nódulos apareceram, alguns nódulos diferentes. Uhum. Só que sempre fazendo acompanhamento e tudo. Eu me lembro que eu acho que 1 ano depois que o Lucas nasceu, 1 ou 2 anos, eu estava fazendo uma cirurgia para retirada, né, Uhum. do tumor. Mas era tudo tumor pequeno, de 2, 3 centímetros. Foi quando eu Uhum. acho que eu fiz a primeira cirurgia De de mama. mama com você. Depois, acho que 1 ano depois dessa cirurgia, eu acabei fazendo uma outra retirada na mesma mama, Uhum. tipo, tumores bem próximos, assim, que acabaram crescendo. Uhum. Depois disso, só acompanhamento Só mesmo. acompanhamento. A Tinha gente alguns tinha em média outros. quantos nódulos em cada mama? Porque eu lembro que Ah, era um monte, uns é, 8 em era uma uma, lista 5 assim, ó, na laudo outra. de, de nódulos de mama. E aí o que é interessante falar, que a gente estava relembrando aqui também do caso da Lívia, ela vem com uma história, né, importante aí de nódulos benignos de mama, né? Então ela tinha fibroadenomas, que tem um comportamento bem típico dentro do esperado, assim, para os médicos que acompanham. E esses diferentes que a gente optou por tirar, eles tinham uma punção evidenciando que era um nódulo diferente de um fibroadenoma, né? Esses em especial que a gente tirou, a gente chama de filóides, né? Esses nódulos, os filóides, eles têm uma característica que é crescimento rápido, né? E alguns deles, por ter esse crescimento rápido, eles têm essa divisão celular, ela pode ser uma divisão celular diferenciada, né? Então, a gente tem 3 tipos de tumor filóides: o benigno, o maligno e o borderline, que é o meio do caminho. E isso acontece de acordo com essa replicação celular desse crescimento rápido. Então, quando a gente tem o tumor filóides, a gente sabe que ele vai crescer, que ele pode modificar até anatomicamente a mama. Ter um nódulo grande, por mais que você saiba que ele é benigno, em algumas situações não é interessante, porque ele pode dificultar a avaliação do tecido mamário, então a gente opta por retirá-los. Então, esses 2 que nós tiramos eram filóides, e os fibroadenomas, que eram pequenininhos, como a Lívia bem falou, de 1, 2 centímetros, a gente acabou deixando quietinho lá, né? Não tinha necessidade de tirar, porque eles já estavam estáveis há mais de 3 anos, né? E quando passa de 3 anos, a gente sabe que eles não vão se transformar mais, né? Eles são decretados mortos do ponto de vista celular. Então a gente acompanha até no máximo 3 anos e acaba fazendo o exame da ultrassom de mama todo ano, porque novos nódulos podem aparecer. Normalmente quem tem essa propensão, né, genética à formação de nódulos de mama, é, e hormonal também, genética e hormonal, ela acaba tendo outros que possam aparecer. Então, você acaba fazendo investigação anual, porque novos vão aparecer, e aí você volta a acompanhá-los, esses novos da estaca zero, né? Entender quem eles são, qual que é o comportamento. E uma coisa legal que você falou, Li, que eu acho, é quando você usou a palavra tumor, né? Eu sempre gosto de falar que tumor na medicina é igual bola, né? Só que a gente não fala bola porque é feio, fala bola. Você tem uma bola aí na mama, ou você tem uma bola no seu ovário. Então a gente fala a palavra tumor, mas tumor não necessariamente é câncer, né? O tumor maligno é câncer. Tumor em medicina é bola. Esse acerto de conceitos é extremamente importante e a gente sempre debate sobre isso,
para que a gente não tenha medo de falar algumas palavras. E às vezes, quando a gente vai falar essas palavras para outras pessoas, elas também entendem como sendo alguma coisa ruim, né? Tumor, é. ai, tá com câncer. Não. Tumor é uma bola, tá? E como você disse, eu lembrei, voltei um pouco mais na história. Quando eu tinha 15 anos foi quando eu descobri a primeira bola da minha mama. O primeiro O deles foi primeiro com nódulo 15. foi com 15 anos, Uhum. que foi um tumor de filoides, né, que chama, e é aquele que cresce bem rápido. E Rápido, como eu não é. sabia, né, Uhum. jovem, né, que Uhum. jovem sabe a respeito disso, né? Uhum. Descobri um tumor de 7 centímetros Olha na isso mama como direita. cresceu. Tá vendo como eles crescem? Eles são É, danados, é. e entre a descoberta e a cirurgia, de 7 ele passou para 10 Olha centímetros. isso. Me lembro bem que o médico, quando fez a cirurgia na época, trouxe um saco assim, ó, parecia uma É, bola gigantesca no formol, falou: é, "Olha o que nós tiramos de você". é. Então, assim, é uma coisa. Ele tem um crescimento muito rápido. E por isso que às vezes quando ele está com 3 centímetros a gente opta por tirar para não esperar chegar em 10. Quando você vê que ele está, tem alguns filhotes até que não crescem, que eles param, né, de crescer. Mas quando você vê que ele ultrapassou ali uma miligrama, um tamanho, você acaba optando por tirar, porque sabe que ele tem potencial de crescimento rápido, né, e acaba deixando a mama disforme mesmo, né. Ah, e aí, então, ou seja, você já caminhava, né, com essa história mamária Uhum, de, relação íntima com nódulos, né, uhum, benignos. E vale lembrar também, em caráter informativo, que toda vez que a gente tira o nódulo, né, então a gente, antes de fazer a cirurgia, a gente faz uma biópsia para saber o nome e o sobrenome desse nódulo. As cirurgias são diferentes, tá? Por mais que são nódulos, uma cirurgia que você vai tirar um fibroadenoma é diferente de uma cirurgia que você vai tirar um tumor filóides benigno. E depois que a gente tira, né, o nódulo, a gente manda ele para uma análise completa. Porque a amostragem de uma biópsia, que é pequenininha, ela representa, claro, que aquele nódulo como um todo, mas às vezes ao redor do nódulo você pode também descobrir outras questões celulares que possam ser diferentes dessa biópsia inicial. Então, toda vez que a gente tira, a gente manda ele para análise e fecha essa análise depois de um tempo no consultório, né? Que a gente bate para ver se é igual à análise inicial ou se tem alguma coisa diferente que a gente tem que cuidar dali para frente, né? e tá aí E a importância, né, de de fazer o sempre fazer. acompanhamento anual, porque todos esses nódulos sempre foram descobertos através de exames, É, né. o comecinho a gente não consegue palpar, né? Eu falo, a mão humana, ela palpa nódulos superficiais, né, no autoexame ou no exame clínico do médico, nódulos superficiais de acima, normalmente, de 1 centímetro. Antes disso, a gente não consegue palpar, né? Então, o exame de imagem, ele é muito importante. E uma segunda coisa muito importante que eu falo o médico que faz o seu exame de imagem, né? Também isso tem uma diferença, ele é tão importante quanto o médico que Uhum. está cuidando de você no consultório. Porque ele que define uma série de coisas do caminho que você vai seguir a partir dali. E você tem que confiar. Porque o ultrassom, as imagens do ultrassom não necessariamente representam o que ele está olhando naquele momento, porque o ultrassom ele é tridimensional na hora e a foto ela não é, né, tridimensional. Então, aquela foto ela só exemplifica alguma coisa, né, mas o relatório que ele coloca e a classificação desses nódulos faz toda a diferença. Então, a gente tem que ter uma pessoa muito bem formada, muito atenta, de muita confiança, principalmente para casos como o seu, né, que a gente tinha Uhum. múltiplos nódulos e nódulos de características histológicas, né, de nomes diferentes, né? A gente tinha um tipo, outro que aparecia ali no meio. Então, se você tinha 10 nódulos numa mama, 10 nódulos na outra, um ali no meio que aparece como filhotes, como que ele vai diferenciar aquilo, né, frente àquele monte de bola que a gente tem na mama, É. né? Então, a gente tem que ter um médico competente, um médico atencioso, comprometido com o seu trabalho, né? Que abraça a causa, né? E isso faz muita diferença, né? Então, o escalonamento de quem cuida ultrassonograficamente de você também é importante, né? Eh, isso, Li, você tinha quantos anos quando fez a cirurgia do Filotes?
O primeiro tinha 15 anos. 15 anos. Aí depois... Com 24 e 26 E anos. 26 anos. E aí, que mais? Dali pra frente, como foi? Dali para frente, só acompanhamentos Anual. anuais, onde, né, não tinha nada de importante. Os nódulos, alguns sumiam, outros permaneciam, mas era somente acompanhamento mesmo. Uhum. Até um exame rotineiro, né? Normal, para mim era muito rotina, né? Fazer esses exames Ultrassom sempre. 6 meses, né? Então era muito comum, né? Ter que Não fazer tinha esses mais exames. aquela ansiedade, aquele medo, né? Não, já tinha passado, porque era sempre a mesma coisa. O máximo que eu pensava, deve ter que fazer mais alguma cirurgia, mas nada demais. Uhum. Foi então que eu fiz o ultrassom, tinha dado um desses nódulos em torno de 2 centímetros, se eu não me engano. Foi quando foi pedida a biópsia. Ele era um nódulo diferente, né? Então aí, olha que interessante, ultrassonograficamente, a gente tinha um nódulo com características diferentes daqueles 45, tô brincando, que você tinha na mama, né? Bem assim mesmo. E quando eu cheguei para fazer, e como você falou antes, é importante a gente passar com um bom profissional que examina bem, que sabe diferenciar um nódulo do outro. Principalmente numa mama como a minha, cheia de nódulos, já aconteceu várias vezes durante o exame, o médico falar, será que eu já marquei esse? Não marquei? Porque era um muito próximo do outro, né? Então, durante esse exame, ele foi muito atencioso. Foi quando ele pegou a imagem anterior, passava assim o aparelho do ultrassom, ele falava, esse ultrassom é seu mesmo? Eu falava, é meu. Fazia o quê? Em torno de uns 2 meses que eu tinha feito o outro. O último ultrassom. Até a biópsia. E ele falou, desculpa, não quero te assustar, é que tá muito diferente. Me mostrou a imagem impressa e a imagem que estava aparecendo no monitor dele. Então ele falou, você entende por que eu te perguntei se o ultrassom era seu mesmo? Justamente por conta disso, porque na hora da biópsia estava completamente mudado. Ele falou, parece mama de outra pessoa, né? Foi então que ele fez a biópsia da mama esquerda, que foi o diagnóstico inicial. Porém, como eu tinha outros nódulos, ele passou na mama direita também. E quando ele passou assim, ele falou, meu Deus, acho que eu vou ter que biopsiar essa mama também. Mas eu falei, doutor, mas não foi pedido, né? Somente de uma. Ele falou, não interessa se foi pedido ou não. Se você me autorizar, eu vou fazer, porque eu não vou me sentir confortável de deixar você sair daqui e eu não fazer a biópsia desse, que eu também estou preocupado. E foi isso que é comprometimento, tá vendo que legal? E ter, assim, essa autoridade, né, que ele assume ali, é de médico bem formado, é de médico que sabe o que está fazendo. Enfim, eu acho muito legal, assim, ter esse compromisso, esse tipo de situação. E os bastidores disso, que vocês não sabem, eles ligam, né? Terminando isso aí, olha, Karine, tá acontecendo isso com essa paciente, eu fiz isso, tudo bem, tá tudo certo. Então, por detrás também disso que ele já aproveitou para fazer, né? Eles também trazem informações riquíssimas, né? De bate-papo, jamais entregam um exame alterado para paciente sem ter um caminho, entendeu? Não entrego, fecho o exame e falo, olha, vai com seu médico de rotina, que daí você abre o exame e está completamente alterado e a pessoa está, sei lá, 1 mês com esse exame na mão. Ele assume, né? Assim, se assume um caminho que tem que seguir. Esse caminho não é injusto deixar na mão do paciente, sabe? Que existem pacientes que abrem os seus exames e querem interpretar em Google e querem se antecipar. Isso é um pouco por falta de decisões tomadas, né? Que já deveriam ter sido tomadas por alguns profissionais, né? Então, eu acho que é muito legal quando a gente encontra pessoas assim, né? Para trabalhar, né? A gente tenta sempre agregar pessoas que fazem a diferença, né? E realmente fez muita diferença. Tanto até, e aí biopsiou depois, os dois, então, biopsiou os né? dois, assim. Eu me lembro muito bem, assim, meus filhos estavam na recepção, que eu tinha acabado de pegá-los na escola,
E, de repente, eu saio com os curativos, assim, você vê: "Mãe, o que é isso?", né. Eles estavam com quantos anos nessa época? O Lucas estava com 6 e a Flávia com 12. 12. 12, 13 anos na Uhum, época. uhum. E você estava com quantos, Li? Eu estava com 30 anos. 30 anos. Depois de 15 dias? Não, uma Uma semana. semana, que rápido, que Foi bom. muito Saiu o rápido. diagnóstico, né? Saiu o diagnóstico e já tinha consulta agendada. Uhum, Então foi esse processo, assim, embora eu tenha demorado 2 meses desde o pedido da biópsia para fazer e voltar, uhum, depois que eu fiz a biópsia foi muito rápido. uhum. Aí foi quando eu fiquei uma semana muito tensa, a gente fica muito nervoso, né, É, na expectativa, porque tinha alguma coisa de errado, a gente só não sabia o que era, né, uhum, até chegar aqui no consultório. E uhum. eu me lembro que no dia que eu entreguei no laboratório, eles me perguntaram: "Você vai querer retirar o resultado ou você quer que a gente entregue no consultório?". Não estava, assim, tão nervosa que eu pedi para entregar no consultório. Uhum, Só que depois eu ficava ligando, falava: "Ai, meu Deus, eu acho que eu deveria ter ido buscar, porque eu queria saber antes". uhum. Só que não ia resolver, né. É. Então uma semana depois eu vim na consulta, muito ansiosa. Esse processo de uma semana, né, de espera de uma biópsia, quem já esperou uma biópsia sabe como é, né? Uhum. Porque parece que depois que sai o resultado, mesmo que seja um resultado ruim, tem um caminho, né? Mas o esperar uma biópsia é uma coisa, Angustiante. meu Deus do céu, que as pessoas não recomendo que experienciem isso, né? Porque parece uma eternidade, né? Sim, para mim foram dias intermináveis, assim, até o momento foi muito difícil esperar. Eu me lembro que eu não conseguia nem dirigir de nervoso. Meu Uhum, marido veio comigo no dia da consulta, porque ele falou: "Não, não vou deixar você ir sozinha, se você tá tão nervosa assim, eu quero estar junto". uhum. E foi quando eu cheguei aqui no consultório, né, você pegou, assim, quando você pegou o exame na mão, assim, que você olhou, você ficou tão, surpresa quanto eu, porque como já era da nossa rotina, era sempre um tumor, nada assim maligno, e foi quando tivemos aquele diagnóstico Aquela de surpresinha. E não é comum, né, Li? Não é é, comum pela idade, né? Não é comum a história de ter um acompanhamento de biópsias já e cirurgias, e as cirurgias realmente e as biópsias serem 100% benignas, que é o que eu falo, né? Às vezes a gente tem biópsias benignas, mas que elas têm fator de risco para câncer, né? Então, só o benigno não nos basta como médico, né? É benigno o quê, né? Tem benigno que ele não vira câncer nunca, né? Que ele é 100% benigno, e tem benigno que tem o risco aumentado para câncer. No caso dali, ela nunca teve nenhuma lesão dentro dessas biópsias repetidas, cirurgias repetidas e acompanhamentos ultrassonográficos que colocassem ela como fator de risco, né? Para esse tipo de situação, para o câncer de mama. Você tem história familiar? não, Não nenhum tem história histórico, familiar. É. nenhum histórico. E depois você acabou até fazendo o teste genético, porque pacientes Isso. jovens com essa história dela, a gente tem que suspeitar de ter alguma questão genética, né? Hereditária talvez não, porque ela não tem mãe, né? Mas genética é uma coisa um pouquinho diferente do hereditário também, que eu sempre coloco para os pacientes no consultório, né? Genético é uma coisa, hereditário ele é um pouquinho diferente. Então, por mais que ela não tenha história familiar, dos cânceres de mama com história familiar, a gente tem em média 5 a 10%, né? Então, ou seja, 80% dos cânceres de mama do mundo não tem história familiar e genética. Então, quando a gente faz a pergunta, você tem, né, aqui no consultório, você tem história familiar de câncer de mama? A pessoa fala, ai, graças a Deus, não. Você fala, mas 80% dos casos não tem história familiar. Isso não te isenta de absolutamente nada, né? De não ter que se cuidar. Na realidade, entra bem no conceito que você falou agora há pouco. Na mama esquerda foi o carcinoma ductal invasivo, e na outra era um tumor, porém, ele tinha aquela Fator de característica, risco. ele deu benigno, porém, quando foi feita a biópsia depois da retirada da mama, ele estava Tinha fator de sujeito risco. que, tanto que ele não chegou a encolher, diminuir na químio.
sumir, assim, que eu digo. Uhum. Ele chegou a encolher. Uhum. Foi quando você sugeriu que fizéssemos a mastectomia Tomia. bilateral por conta do risco. Então a gente tinha, ele já acho que era grandinho também, né, Li? Porque Isso, nós começamos com a quimio, o tratamento, né? sim. Quantos centímetros tinha o da mama direita? O da mama direita, ele tinha em torno de uns 3 centímetros, Perfeito. 3, 4 centímetros. E olha como foi rápido, né, esse crescimento. A idade, ela conta muito, né? Quanto mais jovem, mais replicação celular a gente tem, e aí acaba envolvendo, né, uma rapidez. Diferente de quando a gente tem 70 anos, que a É, gente tem uma replicação celular muito devagar. Então, o crescimento também é muito devagar, né? é. E esse diagnóstico foi bem complicado, porque você lê carcinoma, meu Deus, vou morrer, né? Uhum, Eu me lembro bem, assim, voltando há uns anos atrás, de estar sentada aqui nesse mesmo lugar, assim, você lê, aí você fica aquele silêncio na sala, né? Por aqueles segundos que parece que é uma eternidade, você fica sem reação, fica sem saber o que falar, o que perguntar, o que fazer. Aquele momento que você abaixa a cabeça, né, e olha para dentro de você, respira fundo, e uhum. foi bem assim que aconteceu. Respirei fundo, meu marido segurou na minha mão, aí eu abri os olhos assim, olhei para você e falei: "E agora, doutora, o que eu tenho que fazer?", né? Eu acho que essa é aquele tombo que a gente leva como se a gente estivesse numa corrida de bicicleta. Você quer ganhar, você tá ali vivendo a vida, tá pedalando, pedalando, e de repente vem um obstáculo, te tira do caminho, é aonde você tem duas opções, ou desistir porque já ficou para trás, ou voltar para o caminho e tentar chegar na linha de chegada. Uhum, E eu acho que foi mais ou menos assim que eu encarei a notícia. uhum, Que eu perguntei: "E agora? O que eu tenho que fazer? Porque eu não quero morrer". uhum. Então, E o que mais te deu força, você acha, para você olhar por esse lado, quando você ai, recebe esse diagnóstico? minha família, meus filhos, meu marido e minha família. Uhum, Porque eu olhava e pensava: "Eles precisam de mim, uhum, assim como eu também preciso deles". E eu me apeguei a Deus e uhum. fui, eh A gente fala esse alicerce também, né, eh, esse alicerce espiritual também nesses momentos, são importantíssimos, né, para te dar, força para essa caminhada, que você é o que você falou, você não sabe o que te espera ali, né. Claro que você tem a esperança e a confiança na cura, né, e ela realmente aconteceu, você está aqui, né, graças a Deus. e bem, super bem, com exames zerados. E, a gente vai chegar, dei o spoiler já, dei o spoiler do nosso podcast. Mas, ali você não sabe suas reações, né, como que vai ser essa químio, como que cirurgia que eu vou fazer, tira tudo, tira uma parte, se tira uma parte, eu tô com medo do resto que vai ficar, né, se tira tudo, será que vai ser legal, será que eu vou ter rejeição, assim, é um enfrentamento, né, de medos, assim, de surreal, né, vem tudo acho que de uma vez, assim, né, é o que a gente fala, é uma grande provação de tudo que você aprendeu na sua vida, de colocar em prática nessa hora, né. Eu penso que É. é a hora que de fato você não pode se abalar. Teve algum momento que você se abalou, assim, de você falar: "Danou-se"? Momentos de fraqueza, sim. Eu me lembro que no decorrer do tratamento, a gente começa assim: "Ai, são 6 meses". Só que é uma expectativa, né. É aquela expectativa de serem 6 meses, só que cada sessão de químio depende do exame anterior. Então, o primeiro momento que eu fiquei muito abalada foi com a químio vermelha, quando o meu cabelo começou a cair. Então as sessões era a cada 21 dias, né, por ser uma medicação bem forte. Me lembro que eu fiz a primeira, o cabelinho estava normal, né, maravilha, nossa. Fiz a segunda, o cabelinho estava ali ainda, eu falei: "Ai meu Deus, tomara que não caia", só que não é assim que funciona. O querer da gente
não depende só do querer, depende de outros fatores. Então, 2 dias depois que eu fiz a segunda sessão, meus cabelos começaram a cair. E de repente, assim, muito de repente, passar o pente, ficar no pente. Deitar, acordar, o travesseiro tá cheio de cabelo. E então eu precisei cortar, fazer o primeiro corte, né? Cortei o cabelo bem curtinho, cheguei em casa, o meu filho olhou para mim e falou: "Mamãe, você tá feia". Aquilo me abalou muito, muito, porque eu já estava passando por todo aquele processo. Era ruim? Era. Vomitava, me sentia mal, tinha dias que eu tinha dificuldade para levantar da cama, mas esse momento me abalou, porque eu sabia que ia cair o cabelo. E quando caísse? Se ele já estava dessa maneira de eu ter cortado, imagina quando caísse os cabelos. Oli, e o que que você acha? Isso é um momento interessante, esse marco do cabelo, porque ele é muito pontual, acho que toda mulher, né? É muito engraçado quando a gente pontua. Claro que hoje em dia a gente tem reconstrução imediata, né? E raríssimas vezes uma paciente sai de uma adenectomia ou de uma mastectomia sem a mama reconstruída, é, mas entre a mastectomia, ficar sem mama e a queda capilar ela é muito mais densa assim para as pacientes. Você, enquanto mulher experienciando isso, né? O que que você acha que é, é o difícil? Você acha que é o olhar das pessoas em relação a você? E isso é difícil de administrar, porque é o momento que você está de vulnerabilidade, as pessoas te olham ainda com pesar, né? Com um olhar de dó, De né? doente, né? Isso é o mais difícil? Ou é a questão feminina mesmo, de você perder, porque a mulher tem muito dessa história do cabelo, né? Da sensualidade, de ser mulher. O que que você acha que foi nesse momento o que mais pega para essa história do cabelo? É o olhar mesmo, como você O olhar das falou, pessoas. as pessoas te olham com um olhar de dó, de pena, nossa, coitada, né? A ponto assim de você chegar nos lugares, as pessoas já se levantar correndo para você se sentar. E isso é ruim, Uhum, porque a gente já está realmente fragilizado. E ter que passar por mais isso uhum, é uhum. muito complicado. É uma situação bem delicada mesmo. E ali você teve você fez quantas químios, Li? Eu fiz 4 da vermelha, que durou aproximadamente uns 3 meses, Uhum, depois 12 sessões da branca, uhum. turbinada, né, É, como o oncologista fala, média dos 6 meses 6 meses, mesmo. Então doutora. foram, a vermelha a cada 21 dias, foram Uhum. 4 sessões, e depois a branca uma vez por semana por 12 semanas. E de tempo em tempo vai fazendo os exames para ver regressão, né? E aí cada Sim, regressão a gente vai se é. enchendo de esperança, Foi né? quando fizemos todos os exames iniciais, né, no comecinho do tratamento, que é para fazer os exames de estadiamento, né, que chama, Uhum. que é para ver qual que é o O estadiamento, né? saber em que Tem uma pé que tá, classificação do tamanho, do comprometimento local, né? Que a gente vê através dos linfonodos, e do comprometimento sistêmico, que são os outros órgãos, né? isso. Que a gente chama de metástase. Então, aí a gente classifica essas três coisas e aí estadia, né? Ver qual que é esse comprometimento geral É, da e, doença. e o nosso tratamento depende muito desses exames, para ver, né, qual que é o tipo de quimioterapia, por quanto tempo. Então, primeiro foram esses exames. Aí eu me lembro que logo, uns 3 meses depois, o oncologista pediu os exames de imagem de novo para verificar se não Uhum, teve metástase no decorrer do tratamento e o local, uhum. que para minha sorte, graças a Deus, tinha diminuído muito somente com a quimio vermelha. Na realidade, é até uma história de fé, não sei se eu posso Uhum, contar lógico agora. que pode. Eu me lembro que terminando esses 3 meses, já estava bem carequinha, né? Com a cabeça lisinha, sem um pelinho no braço, sem nada. E eu me lembro que eu cheguei no mercado, entrei, uma mulher veio falar comigo, do nada. Ela veio falar comigo e ela falou assim: "Moça, me desculpa, eu não te conheço, mas
eu preciso te falar que Deus já mandou dizer para você que você está curada, que você não tem que se preocupar, que essa doença é só uma coisa passageira na sua vida. E isso marcou. E por incrível que pareça, no dia seguinte Aquilo te tocou? Assim, você acreditou no que ela falou? Isso muda muito, né? Muito. Eu me lembro que eu cheguei em casa, assim, eu corri na minha avó, contei para ela, falei, vó, a senhora não acredita que uma mulher, contei a história para ela. Ela falou, minha filha, é a Nossa Senhora, né, que nós somos muito católicos. E ela falou, minha filha, é a Nossa Senhora falando com você, não se preocupa, já deu tudo certo. E realmente, assim, no dia seguinte, quando eu fui fazer o ultrassom, na imagem não apareceu nada. Não tinha mais aquele tumor maligno. Tinha os outros nódulos, mas o tumor maligno realmente, na imagem, tinha sumido. Foi quando o doutor falou, olha, microscopicamente falando, eu não posso te falar nada, mas o que aparece na imagem é que você está tendo uma resposta positiva do seu tratamento. Nossa, foi uma felicidade, assim, parece que levantou meu astral. Foi uma virada de chave ali, eu cheguei cheia de vontade, eu falei, tô pronta para as outras próximas 12 semanas. E acho que isso te deixa preparada para a próxima etapa também. Acho que é uma coisa super importante você falar isso, que a etapa da cirurgia, que às vezes é uma etapa que envolve medo, quando você tá nessa notícia, acabou. Aí você vai até bem para a cirurgia, né? Nossa, muito bem, porque com essa notícia, eu fiquei sabendo que a minha mama podia ser conservadora, podia fazer aquela cirurgia conservadora. Então, isso me ajudou muito. Embora as outras 12 semanas foram muito difíceis, assim, a ponto de ter dias de eu tentar levantar da cama. Tentei levantar uma vez, não conseguia. Tentava levantar outra, não conseguia. Porque o baque, ele é constante. Eu me lembro que toda terça-feira eu tomava a medicação. Em torno de 2 dias eu ficava passando mal. Depois do 3º, 4º dia que começava a dar uma animada, para no 7º dia cair tudo de novo. Então, é muito exaustivo isso. Porque você fala, meu Deus, até quando, né? E fica passando naquela. E como eu falei, devido ao tipo de câncer que eu tinha, pela idade, eu tinha um tipo triplo negativo, que chama. Era mais agressivo, que crescia mais rápido, espalhava mais rápido. Isso precisou, a quimioterapia precisou de um up, como o doutor falou. Então, isso mexia mais, né? Era uma medicação mais forte. Mas eu encarava isso toda vez que eu ia com um sorriso no rosto, porque eu tinha fé em alguma coisa, eu acreditava que estava melhorando. Tanto que eu chegava no consultório do doutor e falava assim, doutor Ricardo, tá melhorando. Ele falava assim, calma, ainda tem muita sessão pela frente, não adianta querer boicotar a quimioterapia, que a gente vai até o final. Eu falei, não, mas tá sumindo, eu sei que tá sumindo. E ele dava risada, porque e era assim que eu encarava. Embora fosse muito difícil, eu tinha os meus momentos, quem não tem? Tinha meus momentos de fraqueza, eu chorava, eu me sentia mal, só que eu não deixava isso de acreditar, me abalar, porque se eu tinha 2 opções quando eu levantava. Ou eu poderia ficar na cama o dia todo remoendo aquelas sensações ruins que eu estava sentindo, ou eu poderia sentar, me arrumar, passar uma maquiagem, fazer minha sobrancelha com lápis, porque elas caem. Então eu tinha essa opção. E colocar um sorriso no rosto, olhar para os meus filhos. E eu não queria que eles me vissem abalada. E era isso que eu fazia todos os dias. Eu tirava a força deles para me levantar todas as manhãs. Dentro desse exército, né, de ajuda nessa luta, né? Eu acho que filho, ele é o sentinela ali, né? Ele é o que vai na frente de mais forte, essa energia, assim, do maternar, ela traz uma fortaleza incrível mesmo pra gente, né, nessas horas. Que mais, Li? Aí você fez, então, a químio, fomos pra cirurgia, né? E passamos no processo cirúrgico. Você falou que estava com 30 anos nessa época, né? Eu já estava com 31. 31. Depois da cirurgia, você fez rádio,
Não, não Não precisou precisei. fazer rádio. E teve que complementar com alguma medicação depois da cirurgia? Não, não Não precisou. precisou, então encerramos ali, né, o Encerramos ali. tratamento O tratamento foi seguido da da quimioterapia e a químio. cirurgia. Uhum. E graças a Deus não precisei fazer devido àquela resposta, né, que eu falei, né, É. resposta completa, né, Na patologia saiu resposta patológica completa? saiu. Tanto que Não foram lembrava eles disso, que faziam acho que legal. 7 linfonodos, Aham, os 7 estavam livres, graças a Deus, aham. e naquela eles me explicaram: "Tira o É, miolo da mama aham. e parte em vários bifinhos", né, que É, chama. aí não tinha mais E nada. faz a É o biópsia print, de é isso. partes por partes, porque poderia ter algum resquício de alguma coisa e graças a Deus não tinha nada. Ó, que belezinha. E isso permitiu, né, É. que você fizesse aquela cirurgia, tirasse a mama e eu reconstruísse de imediato Uhum. e conservadora, que é o melhor. É, Eu tenho a pele, tenho o mamilo, ainda tenho isso. que passar por algumas outras cirurgias, Sim, né, para porque correção estética, que faz parte isso, mesmo, né. mas do resto, assim, É, não tive que fazer mais nada, graças a Deus. Não tive que tomar aquela medicação constante, né, é, por 5 anos também isso. de De hormônio, hormônio. terapia antihormonal. E aí vocês acham que a história acabou? Não acabou. Não acabou a história dali. Passando mais um tempo, né, quanto tempo depois, Li? 3 anos, 3 anos depois de todo esse processo, você estava com então 35? 34. 34? E aí o que que aconteceu? Estava passando por aquele processo, assim, quando a gente faz a químio, os médicos chamam e falam: "Ó, muito provavelmente, eh, você vai ficar, tipo, estéril. Pode ser que você venha não ter mais filhos depois. Você tem intenção de ter filhos? Se você não tem, ok, a gente prossegue, mas se você não, vamos supor que eu não tivesse filhos, a gente tem a opção de congelar os Antes, ovos e tal, isso, tem todo esse processo, né?" isso. Só que não era o meu caso, porque eu já Já tinha tinha 2 2, filhos, então eu 3 falei: "Não, gestações, e tô 2 filhos. tranquila". E realmente, depois disso, acabei ficando naquela, entre menopausa precoce, né, que fala Uhum, depois do tratamento. Porque a quimioterapia, eu não sei o que ela faz no corpo uhum. da gente, que a menstruação É, para. uhum. Então, tinha mês que vinha bem pouquinho, tinha mês que não vinha. E sentia aqueles Ondas de calorão, calor. aquela onda de calor, de estar assim, ter que abrir a janela, de repente tá tremendo de frio, e eu passei por isso. Então eu Uhum, estava assim, naquela menopausa precoce, porque depois de 3 anos, estava nessa, descia um uhum. mês, passava 2 meses, não vinha, e estava nesse processo. E como você tinha explicado, a quimio ela antecipa essa menopausa, né. Uhum. E eu estava nesse processo. E em um desses processinhos de descer um mês, esperar 2, né, eu comecei a passar mal, muito mal. Comecei a passar mal e eu trabalhava, eu falava: "Meu Deus, eu tô passando muito mal, o que tá acontecendo comigo?". Fui no oncologista, parecia uma louca, né: "Doutor, pelo amor de Deus, pode me pedir os exames, Endoscopia, pode me pedir todos os colonoscopia. exames". Eu sentia cólica e não descia. "Pode me pedir tudo porque eu tô Não tô doente". legal, é. Aí ele falou: "Calma, eu vou pedir os exames, tal". Só que ele falou: "Tem uma injeção que dá, que antecipa o fim desse processo que você está passando, eu sei que é ruim, mas eu vou te ajudar. Então faz o seguinte, daqui 1 mês faz os exames, daqui 1 mês você volta, só que para eu te dar essa medicação, essa injeção, eu preciso que você faça um beta-HCG um dia antes de vir, porque a farmácia só vai liberar Com ele com ele negativo. negativo". Tá bom. Fui para casa e passando mal, tomei Eno porque eu estava sentindo muita queimação, e tomava Buscopan porque eu estava com cólica, e eu falava: "Meu Deus, e agora?". Enfim, um dia, estava no trabalho, falei: "Meu Deus, não é possível, isso não é normal, será que eu tô grávida?". Mas não era assim, não era É. possível, como que aquilo ia estar acontecendo comigo? Passei na farmácia, comprei um teste. Cheguei em casa, eu fiz, foi muito engraçado, muito engraçado. Fiz, coloquei o resultado num potinho, virei para jogar na lixeira, quando eu voltei estava os 2 risquinhos. Só que depois que a gente tem câncer, parece que não, a gente tem aquele pensamento:
eu tô doente de novo. Qualquer coisinha, parece, embora não Vem isso, pareça, vem esse pensamento. é super importante você falar isso, porque existe mesmo um trabalho que os terapeutas fazem, que é isso, é viver, eles chamam viver apesar de você ter um câncer. Porque você tem que resgatar mesmo toda a sua vida e a alegria, enfim, e de uma forma leve, sem você condicionar, porque naturalmente você vai acabar condicionando, porque são grandes traumas, né? Mesmo que você trabalhe com a ajuda de terapeutas, né, durante o processo do câncer, não tem como você trazer resgates de cada coisa que você sinta, né? O seu corpo traz uma memória, né? E aí a gente tem que bloquear eh, conscientemente esse pensamento por um grande tempo, até que você volte a aprender a não viver, a viver sem ter que condicionar esse pensamento, né? Isso é muito importante É. mesmo. Então eu já fui no Google, né, aí você já pesquisa, nossa, tem determinados tipos de câncer de ovário que dá, positi positivo no teste de urina, então eu falei: "Pronto, tô Ah, é doente verdade, mesmo". tem. É incrível como que a gente vai além, né, do É, que a gente ao invés de pensar uma coisa boa, a é, gente acaba, né, sendo é, atraído por essa força, né. Então eu lembrei que eu tinha esse pedido, eu falei: "Opa, espera aí que eu tenho um pedido guardado aqui". Meu marido falou: "Vai fazer". é, No dia seguinte eu fiz, deu muito positivo. Estava grávida. é. E foi muito legal, assim, relembrar, né? A carinha de vocês, assim, a beleza do processo, né? De você conviver, né? Com as histórias de vocês, né? A carinha de vocês dois no momento do diagnóstico, né, do câncer de mama, a carinha de vocês dois na primeira consulta de pré-natal, que vocês estavam em pânico, a carinha de vocês dois no dia do nascimento do bebê, assim, você vai trazendo, né, essas lembranças e é muito incrível, assim, né, e vibrar, né, junto com vocês, na verdade não é só vibrar, é viver essa caminhada, né, entre É, altos e baixos que todos nós temos, né. é. E aí, nesse primeiro momento, Li, como que foi essa reação para você? Você ficou com medo pela sua história? Ficou com medo do câncer voltar? Os seus outros filhos? Como que foi como mulher isso, né? Então, eh, você tinha, você teve a ajuda dos médicos, nessa permissão, né, da gravidez e não ter medo do câncer voltar pelo fato de você estar grávida? Porque tem muitas mulheres também que acham que vai voltar, né, que não podem engravidar, por exemplo, porque você sabia, não sei se eu cheguei a comentar isso com você, lá atrás, quando eu me formei, não era recomendado que se engravidasse depois de um câncer de mama. Isso. E olha como muda, né, como estudos mostram, como a medicina muda num curto espaço de tempo, né. A gente não recomendava. Era muito ruim, a mulher se sentia mal quando ela engravidasse depois de ter vivido uma história de câncer de mama. Acreditava-se que os hormônios da gravidez pudessem piorar essa condição É bem assim do mesmo. câncer de mama e da recidiva, né. E hoje a E gente vê que na verdade não, é né. verdade. A princípio, o que bate primeiro é o medo. Porque embora a gente viva bem, né, assim, eu vivo bem, sempre com um sorriso no rosto, sempre feliz, mas tem o medo que sempre bate, Uhum. né? E era justamente isso. E agora? Será que com esses hormônios da gravidez, esse câncer pode voltar? Como que vai ser? Como que eu vou encarar, né, uma vida, tal? E só que eu coloquei um pensamento positivo, busquei ajuda, porque eu acho que a ajuda de um profissional ajuda muito. No caso, tinha você, que era a minha ginecologista e mastologista, tinha o doutor Ricardo, da equipe da oncologia, tinha o tratamento com a psicóloga, com o nutricionista. Uhum. Então, isso ajuda muito nesse processo. Porque a gente sabe, ai, tudo que eu comer de porcaria vai me fazer mal, né. Então, assim, eu buscava ver esse lado, o que que eu posso fazer para que isso nunca mais volte para minha vida. E Uhum. assim foi que eu encarei a gravidez. Então nós ficamos muito felizes, preocupados, mas muito felizes,
porque era uma vida, né? Uhum. E todo mundo fala que é um milagre, porque depois de tudo isso que aconteceu, Uhum. Deus poder proporcionar isso para mim, só que eu ainda continuava encarando, foram 9 meses encarando o medo. Uhum. 9 meses, e agora? Quando meu filho nascer, como que eu vou amamentar? Eu não posso amamentar, né? Então foi um processo bom e complicado ao E mesmo diferente, tempo. né? Tudo que é novo, né? É, As pacientes, muito bem ter tocado nisso, as pacientes que viveram, que tiraram a mama, né? E acabam, né, indo para o caminho da não amamentação, não por escolha, claro. Mas é interessante, assim, a reação que eu vejo às vezes, de equipe de enfermagem, das pessoas do próprio hospital, até elas entenderem qual que é o motivo, sabe? Não, essa mãe não vai amamentar. Aí todo mundo já faz aquela cara. Mas por quê, né? Como se fosse. eu Aí passei por depois que isso. você explica, mesmo que fosse uma decisão sua, né? Enfim, é uma decisão sua, né? Ninguém tem nada com isso, eu acho. Eu me lembro que esse processo depois, né, do parto, assim, foi bem complicado para mim, porque a cada troca de plantão, né, eles perguntavam: "Ah, mas por que que você não tá amamentando?". Aí tinha que, contar aquela história de novo: "Ai, não posso porque eu tive Viver de câncer, não novo, tenho a mama". E é chato, né, você ter que ficar falando, revivendo. e a cada troca de plantão, né. E isso foi muito dolorido para mim. Assim, Uhum, eu saber que eu poderia estar ali, que eu poderia oferecer o meu seio para o meu filho, e eu tinha uhum, que esperar o copinho de leite, e isso era muito uhum, complicado. uhum. Mas foi bem tranquilo, né, hoje em dia existem fórmulas que chegam bem Próximas do leite próximas, materno, então sem dúvida. E o contato pele a pele, né, isso é o mais importante, assim, a gente vai driblando tudo isso, que às vezes a sucção, né, ela não acontece, o próprio aleitamento em si, mas o bebê tá junto com você, tá no seu peito, no seu colo, né, na verdade o dia todo, então esse contato ele também é tão rico quanto o processo em si, né. e você me fez me lembrar de uma situação, não sei se você se lembra que eu comentei, que chegou a sair leite da minha mama Olha. por aquele, embora tenha tirado o miolo, você ainda Aham. explicou que: "Ah, ali, mas tem um dedo ainda que ficou, É. ali passam, tem Ductos, glândulas, né". a gente tem em média 12 a 15 ductos, e atrás da areola a gente deixa um pouquinho mais, porque senão tem risco de você ter a necrose, né, de você perder a areola. Então atrás da areola a gente deixa um pouquinho mais de tecido. E a própria mama em si, né, quando você faz a mastectomia ou adenectomia, você não consegue tirar 100%, porque senão a pele, né, em si, a sua pele necrosaria. Então você deixa um pouquinho mesmo, mais ou menos uns 5% de tecido, que acaba nutrindo aquela pele por cima e nutrindo a sua areola. Então um pouquinho sempre fica, não tem como você remover 100%, né. Então, e eu me lembro que começou logo que o Rafa nasceu, começou a sair leite, assim, de molhar, e eu falava: "Meu Deus, mas da onde, né? Só tem prótese, da onde que tá É. saindo leite e tal?". E depois eu passei em consulta com você, falei o que estava acontecendo, você falou que era normal. Eu até perguntei: "Eu não posso oferecer, ele não pode sugar um pouco?". Você falou: "Mal não vai fazer", Aham. né. Eu levei na pediatra, né, perguntei pra pediatra se tinha alguma contraindicação, ela falou: "Não, se tiver 5 ml que você possa oferecer de anticorpo para o seu filho, ofereça, É. né, você vai deixar esse leite que tá aí entupir o seu peito, né, então oferece o peito". E eu lembro que eu pude reviver isso ainda Um por um pouquinho, pouquinho. mesmo que fosse só um pouquinho, É. o fato dele conseguir puxar alguma coisa, já me deixava muito feliz. Muito bem. E hoje ele tem 3 3 aninhos. aninhos, Ai, gente, que delícia. 3 aninhos. Oli, como que foi, assim, um pouquinho, né, falando para as mulheres, esse resgate, assim, depois então você, né, sem a mama, sem o cabelinho, numa menopausa precoce lá com a parte vaginal ressecada, esse resgate de ser mulher, mãe, de você trazer sua vida, né, foi muito difícil? Tem alguma dica que você usou ou não? Foi só você deixar ser leve, deixar a sua natureza e a sua alma voltar a acontecer? Como que foi isso na sua vida?
você voltar a ser a Lívia mesmo, né, de um tempo atrás, né. A Lívia, na verdade, de um tempo atrás não, porque a gente sempre eu falo que fica melhor, né, porque a gente aprende, não tem como não aprender, né. Mas trazer a alegria, vamos dizer, o resgate do seu marido, familiar, de mãe, como que é isso? Eh, eu falo que a gente nunca volta a ser como a gente era antes do câncer, porque o câncer transforma a vida da gente. E a gente tem a opção de escolha é nossa, Uhum, ela está dentro de nós. Então cabe a nós decidir se você vai deixar aquele pequeno nodulinho te abalar ou uhum, se você vai falar: "Não, eu não vou deixar essa doença me vencer. Eu uhum, não vou morrer por causa disso, eu posso morrer por qualquer hum, outra coisa, menos por causa disso". uhum, E ter aquela força de levantar toda manhã e agradecer a Deus: "Meu Deus, muito obrigado, porque hoje eu acordei". E era uhum, isso que eu fazia durante todo o meu tratamento. Era muito ruim, assim, os dias que eu acordava passando mal, só que eu também agradecia a Deus porque eu estava acordando. uhum. Então, assim, eu sei que tem muitas mulheres que passam por isso, não é Que fácil. vão passar. É, exatamente. Então, assim, o processo é doloroso, é uma caminhada difícil, mas eu, assim, sou exemplo de que todo mundo pode superar esse caminho, todo mundo Uhum, pode passar por esse caminho. E eu não passei sozinha, uhum, uhum, né? Você tem que escorar em alguém, uhum, você tem que demonstrar os seus sentimentos. Se tiver vontade de chorar, tem que chorar. Se tiver vontade de sorrir, sorria, cante, grite, é, sabe? Faz bem para a alma da gente. O que a gente não pode deixar durante esse processo é o nosso psicológico tomar conta uhum, com pensamentos ruins. Ah, se eu ficasse remoendo, eu vou morrer, eu vou morrer. Poderia ser que eu tivesse morrido. Só que não, eu colocava na minha cabeça todos os dias de manhã que eu queria viver e aquilo me fazia bem. uhum, E é o que me faz até hoje. uhum, Eu não tenho a mama, que bom, mas eu tenho uma prótese, consigo colocar um biquíni, né? uhum, Meus cabelos cresceram, porque uhum, isso é tudo passageiro. uhum. Isso passa com o tempo, né? Meu cabelo já cortei várias vezes durante esses anos. Então, é esse o É. exemplo que eu gostaria de A, deixar. a história da Lívia é uma história super linda, assim, né? E a gente está no meio dela, ainda tem muita coisa para viver, né, Li? Mas o que eu acho que é interessante é isso, assim, é tão jovem, né? Tão jovem, com tanta experiência, né? Que você já viveu, é, uma história de ser fora do comum, né? Da gente de ter um diagnóstico fora do habitual. E também é importante falar isso para as mulheres não se desesperarem, né? No auge dos seus 30 anos ou dos 20, a ideia não é essa. A ideia é que você se cuide, né? E entender também que é uma história típica, né? O mais comum é um outro estilo de experiência de vida. E entender que você passou, né, por esse susto, né? Que foi um belo de um susto, porque assim foi um tipo de câncer danado numa paciente jovem, de repente, assim, sem a gente imaginar, né, que isso poderia acontecer. Você passou lindamente, né, por essa trajetória e trouxe esse resgate, né? Você trouxe engravidou, por mais que seja no susto, você foi mãe pela terceira vez, vivenciou uma nova experiência de parto, uma experiência diferente de amamentação, ou seja, a sua vida, né, trazendo também com uma certa alegria, uma leveza, né? eh, Vivendo, como eu falei, vivendo apesar do câncer, né? Não deixando esse ser o seu foco. A sua vida é muito maior que isso, né? Você tem seus filhos, você tem sua vida, você tem seu trabalho, você é feliz todos os dias, você é grata todos os dias de manhã. E esse que tem que ser o nosso foco, né? Tudo bem que de vez em quando você lembre e vai resgatar essas experiências, mas a gente não tem que acordar e dormir pensando nisso, né? A gente tem que voltar a viver, né? Então, eu acho que você fez isso lindamente, né? E serve mesmo de inspiração, assim, para todas as mulheres aí que viveram e que vão viver ainda isso.
né? É verdade. Obrigada, viu, Processo Li? bem gratificante, né? Uma caminhada que, quando a gente olha para trás, a única coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus e tocar. Uhum. E tocar o barco, porque a caminhada ainda é muito longa, né? E então, obrigada, viu, por ter vindo, por ter me trazido um Eu que presente. agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder passar, né, para todas as mulheres, assim, algum ensinamento e que elas não desistam, porque eu sei que não é fácil, só que é uma luta que dá para ser vencida, sim. Que linda, viu? E obrigada por também ter me ensinado, né? Porque a gente está com vocês e a gente aprende junto com vocês. Eu que agradeço. Obrigada, Li.